Vamos começar com as pautas? Porque hoje eu acho que não tem como fugir muito disso. E na minha pesquisa para a pauta de hoje, o melhor lugar onde eu encontrei um artigo falando do falecimento do Jobs, hoje, 5 de outubro, faz 14 anos. 2025, faz 14, tá aqui escrito, desculpa, tá aqui escrito, 14 anos que o Steve Jobs faleceu. E o melhor site que eu encontrei foi esse People, deve ser Peopleware. É um site de Portugal que deu uma, eu não vou dizer que ele fez uma homenagem, mas ele deu uma compilada em algumas coisas que eu gostaria de falar. Ele fala da morte do Steve Jobs, fala da data, né, em 2011 e tal, mas, assim, o que que isso importa pra gente? Eu não quero ficar aqui fazendo um culto à personalidade de um cara, eu não tô aqui pra falar super bem ou super mal, era ser humano, tinha qualidades, tinha defeitos, não é isso o ponto. A questão é um cara que marca cujo legado marca nossas vidas até hoje, você goste disso ou não. Porque tem muita gente que não curte o trabalho dele, não curte o estilo tóxico, que hoje talvez fosse considerado um estilo de management, né, de gerenciamento, de empresário meio tóxico e tal. Beleza, não podemos, como sempre, anacronismo histórico, para quem é da academia, não podemos julgar com os olhos de hoje uma, um contexto de 10, 15 anos atrás, porque a coisa muda muito rápido, tá? Mas beleza. Por que que eu decidi pegar justamente essa matéria sobre ele no Peopleware? Deve ser Peopleware, não sei o nome do negócio. Ele falava sobre fundações sólidas de uma casa, de uma empresa, que ele não tinha medo de começar do zero, mas não é isso. Esse site fez um compilado aqui sobre o que foi lançado ou transformado desde que ele deixou de existir, basicamente. E tecnicamente são é, 2 produtos, na verdade, desculpa, são 3 produtos e um chip. Nossa, mas um chip. Calma, você vai entender onde eu quero chegar. Primeiro, eu quero falar do Apple Watch, que foi lançado em 2015, seria o primeiro produto da era Tim Cook. Só que a gente sabe que o Steve Jobs participou mais ou menos da concepção e desenvolvimento desse produto, tá? E para mim, ele está ao mesmo tempo no que foi lançado de bom, no lado bom, digamos assim, da Apple pós-Jobs, mas também está no lado ruim. E esse site teve o cuidado de falar disso. Cadê? Áudio, aqui ó. Não. Outros e periféricos. O Apple Watch Series 10, Series Zero e edições iniciais de ouro, que custavam US$ 10.000 e foram um fracasso comercial, basicamente. E assim, foi um wearable que perdeu suporte a update de dispositivo muito rápido. Foi um flop. Foi um big flop para Apple, o Apple Watch de ouro. Só que eles abandonaram, eles souberam se reinventar nesse produto. E eu acho que dessa lista do que deu errado, esse foi o único produto em que eles realmente souberam transformar o fracasso, aprender com as coisas, escutar o feedback dos usuários e melhorar o produto de uma maneira assim absurda. Sempre falo, eu sou fã do Apple Watch, sempre usei desde o Series 3, não me vejo, assim, não vejo uma vida sem, eu sempre gostei de relógio, tá? Então eu já tenho esse porém. Sempre gostei do Apple Watch e agora muito mais do Ultra. E eu não me vejo mais sem usar pelo menos um smartwatch para monitorar batimento cardíaco. Espero que venham inovações e melhorias, mas vamos deixar para falar disso de inovação e melhoria um pouquinho depois. Então, o Apple Watch é um acerto que quase virou um erro, mas eles souberam se inventar. Os AirPods, e aqui, como sempre, mantendo a minha missão no Tecnologia de falar de tecnologia de uma maneira mais crítica, de falar de estilo de consumo, de olhar o que está por trás das coisas que a empresa quer que você veja, para tentar descobrir o que ela está escondendo. É quase um desmarketizando aqui de uma Apple pós-Jobs. Por quê? Apple AirPods, cara, eu sou fãzaço, eu não vou abrir a caixinha, senão vai dar erro no áudio de novo. Mas AirPods, eu tenho o AirPods Pro de segunda geração, comprado no lançamento junto com o iPhone 14. Então, é um AirPods Pro de 3 anos, basicamente, 14, 15, 16, 17, isso mesmo. De uso intenso, assim, diário. Eu uso pra caminhar, eu uso pra escutar música, eu uso às vezes até pra dormir, tá? Em viagens e pra tudo. Uso pra editar meus vídeos também. Então, assim, eu acho o melhor acerto de todos os AirPods. O AirPods Pro de segunda geração é o maior acerto da Apple em termos de fone de ouvido sem fio de marca própria, porque ela foi lá, comprou a Beats, desenvolveu a tecnologia, melhorou as paradas, e assim, é um fone tremendo. Só que não nos esqueçamos,
Os AirPods foram como é que eu posso definir? Eles foram uma jogada de marketing para disfarçar uma ganância comercial, uma ganância empresarial. Por quê? Desde que a Apple começou com fones de ouvido sem fio e começou a trazer essa tecnologia, começou a vender fones de ouvido, pouco tempo depois, se eu não me engano, eu não lembro se foi no iPhone 12 ou no 13, tá? Eles tiraram o carregador da caixa e aquilo deu uma polêmica absurda, mas também tiraram os antigos fones de ouvido com fio da caixa. Você pode falar o que você quiser da Apple hoje em dia. Ah, ela não inova. Ah, o iPhone risca, e risca mesmo. Ah, trocaram o material do titânio, que era mais premium, por alumínio, e trocaram mesmo. Ah, ela não tem inteligência artificial, e não tem mesmo. Só que assim, o que ela erra hoje em dia no iPhone, e posso até falar nos segmentos de áudio, meio que erra, né? Ela começa errando muito no iPhone, aí vem o segmento de áudio. Eu acho que os AirPods Pro 2 e as evoluções que ele recebeu ao longo dos anos diminuíram demais a quantidade de erros. Eu acho que ela acertou. Tem funcionalidade aqui que tem no AirPods Pro 3, que aliás usa o mesmo chip do 2, tá? Então vai ter evolução, claro, a pontinha é diferente, o hardware é mais novo, tem algumas melhorias, tem os sensores, mas o chip mesmo, o cérebro, é o mesmo. Diferente do que aconteceu aqui nos Apple Silicon, que são os chips da série M, que passaram a equipar os computadores da Apple e, por consequência, os tablets também. A partir do momento que a Apple desistiu do Intel e passou para essa arquitetura que é ARM, cara, o negócio explodiu. Eu tive MacBook Pro de, eu não me lembro se 13 ou 14 polegadas, lá para 2012. Era bom, mas era Intel, a bateria durava no máximo, assim, estendendo muito, 4 horas, era uma porcaria, e era um computador que esquentava muito, e aí precisava de ventoinha, e funcionava bem, muito bem, era rápido, era muito mais rápido do que um Windows com o mesmo chip Intel. Tive um iMac também, muito bom, com chip i7, que era o mesmo chip do meu antigo MacBook Pro com Touch Bar, que eu comprei em 2018, eu não sei se já era i9, eu acho que ainda era i7, tá? Só que o salto quando a Apple desistiu da Intel e passou a produzir o seu próprio chip foi assim absurdo. Hoje você pega um Mac Mini, que é um trocinho desse tamanho, menor que um iPad, cara, menor que esse iPad, o negócio tem uma capacidade de processamento, de edição de vídeo, assim, absurdo. Então eu concordo, foi uma revolução. Os próprios iPads agora estão cada vez mais parecidos com um computador, limitados ainda pelo software e tudo mais, mas é, o processador deles, cara, aguenta pra caramba, tem uma vida útil muito boa. E pelo menos pra mim, tá? Que estou sempre interessado em comprar o melhor produto pelo menor preço, sempre. Eu prefiro um iPad com chip de Mac do que com chip de iPhone. Ah, Renato, mas agora tem os boatos do MacBook Pro com chip de iPhone. Pois é, o chip de iPhone também melhorou, cara. Essa frase que eu falei, prefiro um iPad com chip de Mac do que com chip de iPhone, talvez funcionasse até o 15 Pro, que é o A17 Bionic Pro, até a época do iPhone 15. A partir daí, cara, o negócio também teve um salto absurdamente bom. E assim, a arquitetura ARM é igual o Mauricião tá falando. Boa noite, Maurício. A arquitetura ARM é muito poderosa, muito, e ela é mais power efficient, né? Ela tem uma eficiência energética muito melhor. Cara, fantástico, assim, super concordo com essa reportagem. Só que aí vem o que não correu bem, e a lista é longa, viu, bicho? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Já que eu tô falando de Mac, vamos continuar no Mac, tá? Eles falam que o MacBook, só o MacBook, lembram dele? Douradinho, fininho, teclado borboleta. Ele foi lançado como se ele fosse um netbook da época, é o futuro do portátil, como o site mesmo tá citando aqui. Mas assim, a performance dele era horrível. Eu nunca tive, mas testei porque no meu trabalho tinha um. Na escola onde eu trabalhava tinha um lá pra gente colocar nota de aluno e tal, porque já era uma sobra que o dono comprou, não gostou, largou lá na sala dos professores e tal. E era muito problemático o teclado, com certeza. E aliás, era o mesmo problema dos MacBooks Pro, inclusive o que eu tinha com o Touch Bar de 2018, de 15 polegadas na época. Eu não tive problema com a Touch Bar, mas eu tive problema com a placa lógica desse computador. Graças a Deus existe Apple Care e eu consegui me livrar, mas todo mundo reclamava desse teclado. E eu acredito que eu só tive sorte em não ter problema com ele. Além disso, obviamente, né, era um computador caro, fraco e com poucas portas externas para conexão, que era o mesmo problema do MacBook Pro de 2018 com touch bar, né? Só
acho que eram dois USB-C de um lado e dois USB-C de outro e só. Uma coisa assim. Já o teclado, você já sabe, teve um programa de substituição mundial, tiveram ações judiciais e mudaram para um mecanismo de tesoura, né? Um mecanismo de scissors, né? Eu vou deixar o iPhone um pouquinho para depois porque ele é o foco de sempre. Agora falando de áudio e acessórios. Eu testei HomePod original. O bicho tinha um som absurdo, mas eu preferi quando eu precisei comprar uma soundbar para minha casa, eu preferi comprar da JBL. Tudo bem, eu tenho uma preferência pessoal pelo tuning da JBL. Então, na minha TV até tem vídeo no canal, se eu não me engano, mais antigo. Tem sim, porque esses dias eu respondi um comentário de alguém falando da minha soundbar. Esse vídeo aqui, ó. JBL Bar 800. Incrível, incrível. Por que eu não optei pelo HomePod? Basicamente dois motivos. HomePod original, né? O maior, digamos assim, porque ele já tem a segunda geração. Basicamente, dois motivos. Ele depende muito da Siri e a Siri é uma porcaria. Aqui eles citam que as vendas foram modestas devido ao preço. O preço também foi um proibitivo, mas não foi o principal. O principal era, ele dependia demais da Siri e para você ter um som legal, principalmente para TV, você precisa ter dois. Aí o preço se torna proibitivo. Ele fala da pouca interação com serviços fora do ecossistema. Isso eu não sentiria, porque praticamente todo o meu ecossistema é Apple. Mas é uma caixa maravilhosa, só não valia aquele preço. Só a concorrência já tinha coisas melhores e mais baratas, tá? E aqui ele diz que foi o descontinuado, o original, né? Mas a segunda versão ainda existe. Então é um porém. Aí vem a minha crítica ao HomePod Mini. Cara, maravilhosa, bonitinha, a laranja. Cadê o Kondo? A laranja é muito legal. Kondo que fica falando do iPhone laranja. Cara, a HomePod Mini laranja é lindinha. Só que assim, uma caixa mini tem que ter bateria. A minha JBL tem bateria. O HomePod Mini precisava ter uma bateria interna e não tem, ele depende da tomada. Aí quebra o propósito. E de novo, se eu quisesse usar aqui no meu computador, eu uso hoje uma barra de som da Xiaomi. Por que eu não uso dois HomePod Mini? Porque precisa de duas tomadas para aquela porcaria. E além de precisar de duas tomadas, cara, caixinha de som tem que ser portátil, cara. Tem que ser assim, tudo bem, o HomePod original é grande demais, não serve muito para isso, não serve. Mas então eu concordo. É um flop que, diferente do Apple Watch, a Apple ainda não conseguiu se reinventar. Ela não conseguiu lançar em mais países por causa dessa dependência idiota da caixinha com a Siri. Falta uma tela ali em cima, tanto que existem os rumores do HomePad. Quer dizer, é um produto que já devia estar num grau de evolução muito maior e não está. Aí ela vai falar do iPod Touch, óbvio que o iPod Touch foi descontinuado, porque ele era um iPhone sem o chip, sem o lugar para entrada de cartão, sem o aplicativo de telefone. Agora, graças a Deus, tudo tem aplicativo de telefone. Meu Mac tem aplicativo de telefone. Só falta ter um eSIM ou uma bandejinha para colocar um chip de dados igual no iPad, entendeu? Mas enfim. Além disso, o Siri Zero a gente já falou. E o serviço de software, aqui, cara, só velho vai lembrar desse ping. Eu não cheguei a usar, pra você ter noção. Era muito antigo e nunca funcionou. E aí vem Apple News Plus e Apple Arcade. Cara, Apple Arcade eu tenho por causa do Apple One. E assim, eu só jogo Japan Rural Adventure ou qualquer coisa assim. É um joguinho de vidinha no Japão, tipo Stardew Valley, tipo aquelas coisas. Foi o único jogo que eu joguei. E assim, o catálogo é fraco. O catálogo é bem fraco, tá? Do Apple Arcade. Apple News Plus tem o mesmo problema. Ele depende de outros terceiros, depende de jornais, depende de sites, portais e blá 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 de notícias. E aí eles não conseguem entregar o conteúdo na velocidade e com o volume que o mundo de hoje precisa, ou melhor, demanda, tá? Siri. Cara, nem preciso falar, né? Siri é uma decepção igual a Apple Intelligence. Aí eu quero falar um pouquinho dos iPhones, o que não deu certo. iPhone 5C. Cara, só não deu certo porque ele era de plástico. Se ele não fosse, se a traseira dele não fosse de plástico, ele ia ser muito legal. Tanto que eles melhoraram. E o iPhone SE era, até muito recentemente, foi substituído pelo 16E, mas era até recentemente um iPhone sim, a evolução do iPhone 5C, só que com a carcaça das gerações anteriores. Então, eu não acho que o iPhone SE tenha sido um flop. O iPhone 16E, perdão, que veio a substituir o iPhone SE, é um excelente smartphone. Ah, mas no Brasil não é isso. Cara, pensa, ele é feito para companhias darem para os funcionários. Ele é o telefone de trabalho no exterior.
Então assim, ele é um excelente smartphone, um ótimo chip, ele peca em tela. Ele só precisa de uma câmera. E eu acho, é ele que não tem o MagSafe, né, se eu não me engano. Eu acho que os dois principais erros dele são, tem o Note, e aí eu junto Note e uma tela não tão boa e a falta de MagSafe. Tirando isso, é um ótimo smartphone. Se você tem um, por favor, deixa aqui nos comentários a sua experiência, a sua vivência com ele, e principalmente quanto à câmera, tá? Tô bem curioso para saber da câmera, se ela aguentou bem ao teste do tempo, né? Por último, a Smart Battery Case. Eu não acho que ela seja um flop, eu só acho que ela é cara demais para o que oferece e, cara, é o mesmo problema do iPhone desse ano. Cadê a Smart Battery Case preta, azul, laranja para combinar com o smartphone, com o smartphone não, com o iPhone Air hoje em dia? É o mesmo problema dos AirPods Pro que eu botei em algum canto. Branco, gente, só branco. Terceira geração, veio com a mesma case do 2, que é a mesma case do 1, que é a mesma case dos AirPods que não eram Pro, só mudou o lado, né? A outra abria aqui, essa daqui abre aqui, assim. Então, assim, tá faltando um pouco de personalização na linha, eu sempre reclamei disso. Enquanto eles não melhorarem um pouco, sempre vou reclamar da falta de personalização, principalmente nos acessórios e periféricos. Faltou alguma coisa dessa lista? Que ficou até um pouquinho longa, peço desculpas, mas eu precisava tirar esse tempo para falar. Deixa eu só falar do Apple TV Plus e dos serviços da Apple como um todo antes de passar para os comentários, tá? Eu acho que Apple One mata um pouco dessa teoria da galera de que certos serviços são meio flopados ou insuficientes. Eu ainda sou um defensor do Apple TV Plus. Eu acho que ela é um catálogo pequeno que não vale a pena se pago sozinho, porque já tá R$ 30 por mês para um usuário. Então eu acho que não vale a pena assinar sozinho. Mas é que nem a Amazon Prime, né? Você paga o Prime e ganha o Prime Video. Ainda vale a pena no modelo de combo, porque as séries são, assim, absurdamente boas. Eu sempre falo, a Apple tá pegando um nicho muito inteligente, ela tá sendo muito estratégica na Apple TV, porque ela virou a referência para quem gosta de ficção científica, paradinhas futuristas, pós-apocalípticas, coisas assim, sci-fi hardcore, que faz todo sentido para uma empresa, né? Inovação, empresa de tecnologia e tudo mais. Só pensa, cara, as séries com Jason Momoa, que é aquela Si, que é incrível, é distópica, é maluca, do cara cego, numa sociedade cega, e o cara... Invasion. Cara, eu assisti com minha namorada Invasion, as 2 temporadas, tô pra sentar pra assistir com a terceira. É muito legal. É parado, é lento, é arrastado, mas é muito legal a série. Quando ela engrena, você fala, putz, e é bem feita, tem carinho, você percebe que os caras tiveram cuidado e atenção à série. Severance, não preciso nem dizer, né? Explodiu a bolha. Só nessas séries assim, Silo tem um problema de ser muito escuro. Eu acho que o HDR que eles usaram pra filmar a série, até no monitor do MacBook Pro, cara, fica escuro. Mas mesmo assim, uma tremenda série. Isso sem falar de Ted Lasso, The Studio, aquela outra lá, os filmes lá, o Greyhound, os filmes com Leonardo DiCaprio, enfim. Eu acho que, apesar de pequeno, é uma coisa que vale a pena se você tiver dispositivo Apple com Apple One. Fitness Plus, completamente inútil. Nunca abri esta psiroca, entendeu? Mas é só a minha opinião. E se você parar pra pensar, aqui ó, ele faz um comparativo, só pra encerrar de vez esse papo. Critérios, ele colocou inovação, que pra mim é o maior problema de todos. Quando o Jobs ainda era vivo, existia uma pressão, uma força, uma vontade de inovar o tempo inteiro. Hoje eu já não sinto essa força, tá? Eu acho que os dois, Tim Cook e Steve Jobs, têm uma personalidade completamente diferente. Isso se refletiu principalmente na inovação da Apple. Então, assim, a situação atual, claro que novas categorias surgiram, é natural para a empresa, Apple Watch, AirPods, até o Vision Pro que eles citam aqui, mas assim, nunca vai existir um choque tão grande quanto ao surgimento do iPhone. E a empresa mesmo já admitiu isso. Deixa eu só ver se tá. O áudio tá bom. Tá certo. Desculpa, é que de vez em quando eu tenho que olhar o áudio que vai dar problema de novo. Enfim, eu acho que a Apple melhorou na diversidade da própria linha, até. Deixa eu só fechar isso aqui. Beleza. Melhorou em questões de diversidade da própria linha, mas ainda falta, como ele diz aqui, inovação, falta disrupção. Coisas que a Huawei está entregando que a Apple deveria entregar. Coisas que a Samsung está mostrando que a Apple deveria fazer.
Mas assim, é indiscutível que o ecossistema, os dispositivos, o sistema operacional, cara, tá muito melhor do que era antes.